Você já percebeu que algumas pessoas parecem atrair riqueza, enquanto outras lutam a vida inteira e nunca saem do lugar? Hoje você vai entender os princípios de Napoleon Hill em Quem Pensa Enriquece e como aplicar isso para desenvolver uma verdadeira mentalidade milionária. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos de sua época. Ele entrevistou empresários, industriais, inventores e líderes. E ele descobriu algo que quase ninguém percebe. A riqueza não começa no bolso. Ela começa na mente. Hill dizia que antes de qualquer pessoa se tornar rica financeiramente, ela precisa se tornar rica mentalmente. A maioria das pessoas quer dinheiro, mas poucas desenvolvem a consciência necessária para sustentá-lo. E aqui está o primeiro princípio que muda tudo. Todo grande patrimônio começou como uma ideia. Antes de existir dinheiro, existiu pensamento. Antes de existir empresa, existiu imaginação. Antes de existir resultado, existiu decisão. Hill ensinava que o pensamento é uma força real. Não é algo abstrato. É energia direcionada. Quando você pensa repetidamente em um objetivo, você começa a moldar sua identidade. E sua identidade molda suas ações. E suas ações moldam seus resultados. Mas existe um detalhe perigoso. A maioria das pessoas pensa mais na escassez do que na abundância. Elas repetem mentalmente: dinheiro é difícil, riqueza é para poucos, eu não nasci para isso. E segundo Hill, aquilo que você aceita como verdade se torna seu limite invisível. Ele chamava isso de fé aplicada. Se você acredita na falta, você cria falta. Se você acredita na prosperidade, você cria caminhos para a prosperidade. Mas não se trata de pensamento positivo vazio. Hill era muito claro. Riqueza exige propósito definido. O segundo princípio fundamental é o desejo ardente. Não é querer, é decidir. Hill dizia que o desejo é o ponto de partida de toda realização. Pessoas comuns desejam coisas superficiais. Pessoas extraordinárias transformam desejo em obsessão construtiva. Ele orientava a escrever exatamente quanto dinheiro você deseja ganhar. Definir prazo, definir o que você dará em troca. Criar um plano. E ler essa declaração todos os dias, em voz alta, com emoção. Porque quando você envolve emoção, o subconsciente começa a trabalhar a seu favor. E aqui está um dos pontos mais ignorados sobre riqueza. O subconsciente não julga se algo é possível ou impossível. Ele apenas aceita aquilo que você repete, com convicção. Então, se você repete medo, ele amplia medo. Se você repete confiança, ele amplia confiança. Hill acreditava que o cérebro humano é como uma estação transmissora e receptora. Você envia pensamentos e também capta ideias, mas só capta aquilo que está na mesma frequência do seu estado mental dominante. Por isso, pessoas negativas só enxergam crise. E pessoas visionárias enxergam oportunidade no caos. Agora preste atenção nisso. Hill identificou 6 grandes medos que impedem a riqueza. O medo da pobreza era o principal. Ele dizia que esse medo paralisa a iniciativa, destrói criatividade e bloqueia decisões ousadas. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo? Quantas ideias você já engavetou por receio do julgamento? A riqueza exige coragem emocional. Mas coragem não é ausência de medo. É decisão apesar do medo. Outro princípio essencial é a persistência. Hill observou que a maioria das pessoas desiste no primeiro obstáculo. E a riqueza normalmente está escondida logo após o ponto onde a maioria para. Fracasso temporário não é derrota permanente. É ajuste de rota. Ele contava histórias de empresários que faliram várias vezes antes de prosperar. O que os diferenciava não era sorte. Era resistência mental. A persistência é alimentada por propósito. Quando você sabe exatamente o que quer, você suporta pressões que a maioria não suportaria. E então chegamos a um dos conceitos mais poderosos ensinados por Hill: a mente mestra. Ele descobriu que grandes fortunas raramente são construídas sozinhas. Pessoas ricas se cercam de outras mentes fortes, criam alianças estratégicas, compartilham conhecimento. Quando 2 ou mais pessoas se unem em harmonia, com um objetivo comum, uma terceira força é criada. Uma inteligência coletiva. Quem são as pessoas que influenciam sua mentalidade hoje? Elas elevam ou limitam você.
Hill afirmava que o ambiente mental molda resultados financeiros. Se você convive com pessoas que criticam sonhos, você começa a diminuir seus próprios objetivos. Mas se você convive com pessoas ambiciosas, sua visão se expande. Riqueza também está ligada à especialização. Ele defendia que conhecimento geral tem pouco valor no mercado. O que gera dinheiro é conhecimento especializado aplicado com estratégia. O mundo recompensa quem resolve problemas específicos. Então a pergunta não é apenas como ganhar dinheiro. A pergunta é qual problema valioso eu posso resolver. Outro ponto crucial é o controle da energia sexual, algo que Hill chamava de transmutação da energia criativa. Ele acreditava que essa energia, quando direcionada para criação e propósito, se transforma em magnetismo pessoal, liderança e poder de realização. Grandes líderes possuem intensidade, foco, presença. Isso não é acaso, é energia canalizada. Mas talvez o ensinamento mais profundo seja este. Você se torna aquilo que pensa constantemente. Se você pensa como alguém pequeno, age pequeno. Se pensa como alguém próspero, começa a agir com visão. A riqueza externa é reflexo da riqueza interna. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Dinheiro amplifica quem você já é. Se você tem mentalidade de escassez, mais dinheiro não resolve. Se você tem mentalidade de abundância, oportunidades se multiplicam. Hill dizia que o sucesso começa com autoconfiança. A autoconfiança não nasce de resultados. Ela nasce de decisão. Você decide acreditar em si mesmo antes das provas externas aparecerem. Isso é fé aplicada. E quando você combina fé, desejo, persistência, planejamento e ação contínua, a riqueza deixa de ser sonho e se torna processo. Mas existe um último ponto que transforma tudo. Gratidão antecipada. A maioria das pessoas agradece depois de receber. Hill ensinava a agradecer antes, como forma de programar a mente para a expectativa positiva. Quando você age como alguém que já está em crescimento, sua postura muda, sua comunicação muda, suas decisões mudam, e o mundo responde diferente. Agora pense profundamente. Se riqueza começa na mente, o que você tem alimentado todos os dias? Você alimenta dúvidas ou convicções? Você alimenta medo ou visão? Você alimenta comparação ou crescimento? A verdade é que ninguém pode construir riqueza para você. Mas você pode construir uma mentalidade que inevitavelmente leva à riqueza. Não é magia, é alinhamento interno. Quando pensamento, emoção e ação apontam na mesma direção, resultados começam a aparecer. E talvez o maior erro seja esperar motivação para agir. Hill defendia a disciplina mental diária. Repetição, foco, clareza de propósito. Não é intensidade por 2 dias. É constância por anos. Riqueza não é evento. É consequência. Se você realmente quer prosperar, comece hoje. Defina exatamente o que quer. Escreva. Leia diariamente. Visualize. Haja mesmo sem garantias. Porque o mundo não recompensa intenção. Recompensa execução. E lembre-se, cada grande fortuna começou com alguém que acreditou quando ninguém mais acreditava. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Você está disposto a se tornar a pessoa que merece a riqueza que deseja? Porque esse é o verdadeiro segredo.